Todos, aqui quem fala é Mirella Ramacciotti. Eu represento o grupo formado pelos alunos Amadeu, Chiquinho, Bianca Damasio, Tamires Maglio, juntamente comigo, para que esse trabalho sobre a história da descoberta dos neurotransmissores pudesse ser apresentado. Neste trabalho, teremos 3 tópicos principais para lhes expor. Faremos uma introdução histórica, seguida dos principais expoentes desta grande história dos neurotransmissores e, em alguns momentos, traremos para vocês experimentos revolucionários. Terminaremos com uma breve exposição dos neurotransmissores principais. Começando pela introdução histórica. Antes dos neurotransmissores, havia então uma sequência de pequenas ideias que, na verdade, formaram a base do que viria posteriormente. No final do século XVI, tivemos o primeiro microscópio. No início do século XVIII, o primeiro desenho das fibras nervosas. No final deste mesmo século, o primeiro aparelho para cortes automatizados, chamado de micrótomo. E apenas na terceira década do século XIX que a gente teve a primeira representação dos compartimentos de um neurônio. A unidade básica do sistema nervoso chegou para nós praticamente na porção final do século XIX, com a reação negra de Camillo Golgi, que revolucionou a observação de neurônios. Isto embasou, na verdade, segundo a crença de Golgi e colegas, a teoria reticulista de que o sistema nervoso era então uma rede contínua, e foi defendida por Golgi à época. Mas para o final deste século, Santiago Ramón y Cajal, considerado o pai da neurociência, veio então com a teoria do neurônio, onde o sistema nervoso, afirmava ele, era formado por neurônios individuais. E os seus vários e incríveis desenhos observacionais, que ironicamente só foram possibilitados pela técnica de Golgi, iniciaram então o que foi conhecido como a doutrina do neurônio. Após o consenso de que o neurônio era então a unidade do sistema nervoso, foram possíveis grandes avanços na busca do entendimento de como estas unidades se comunicavam no sistema nervoso. Aqui vemos a evolução do fenômeno dos neurotransmissores. Até o século XVI, vindo lá dos gregos clássicos, o que reinava era o entendimento de uma natureza humoral. Aqui se propagava a teoria dos espíritos animais, uma ideia bastante frágil ainda de que haveria essa transmissão química. Durante os séculos 17 e 18, optou-se então pelo conceito cartesiano, e a ideia de que era um mecanismo puramente mecânico prevaleceu neste hiato do tempo. Foi então a partir do século XIX, como a gente viu, com a teoria do neurônio e também com vários ramos do conhecimento se abrindo para que esta fase eletroquímica pudesse se consolidar. Dentro dessas diferentes modalidades científicas, temos a anatomia microscópica, capitaneada por Cajal, a área da fisiologia, com Sherrington, da farmacologia, com Bernard e Schimmelberg, e da química experimental, com Hansen. Aqui, então, temos uma definição dada por Surks do que são neurotransmissores. Neurotransmissores são liberados em terminações neuronais, difundem-se rapidamente através da fenda sináptica e, em seguida, agem sobre proteínas receptoras incorporadas na membrana do neurônio pós-sináptico ou glândula.
Os medicamentos são avaliados por sua capacidade de estimular ou bloquear receptores específicos e, dessa forma, modificar a atividade do órgão pré-sináptico a fim de alcançar algum efeito terapêutico desejado. Um pouquinho mais adiante, já no século XX, nós temos então, como relata aqui Cook, em 1986, que há 50 anos, reportando-se então a esse grande período durante o século XX, houve uma diferenciação daqueles que acreditavam em transmissão elétrica ou daqueles que defendiam a transmissão química, no que ficou conhecido como guerra entre faíscas e sopas. Diz Cook que, há 50 anos, lembrando que ele escreveu isso em 1986, a maneira pela qual um sinal passa de um nervo pré-sináptico para a célula pós-sináptica, seja músculo, glândula ou outro nervo, era uma questão altamente controversa. Aqueles que favoreciam a transmissão elétrica direta passaram a ser conhecidos como escola faísca, enquanto aqueles que favoreciam a transmissão química passaram a ser conhecidos como escola sopa. Então, essa guerra entre faíscas e sopas, como relatou Cook, focava na transmissão em dois dos seus elementos, ou elétrica ou química. Isso gerou a exponenciação de ideias e, ao longo do século XX, vários prêmios Nobel foram conferidos a diversos expoentes desta grande história. O que houve foi que, ao longo de 35 anos, várias evidências foram coletadas para demonstrar que os neurônios secretam substâncias químicas em todas as sinapses do sistema nervoso periférico. Dois grandes expoentes dessa história foram Otto Loewy e Sir Henry Dale, que, conjuntamente, foram agraciados com o Prêmio Nobel em Fisiologia em 1936. Lembrando aqui que, apenas 30 anos depois deste fato histórico, foi que a mesma conclusão, ou seja, de que neurônios secretam substâncias químicas em todas as sinapses, fosse aceita para o cérebro. Então, temos aqui um resumo de como tudo isso surgiu, como a história dos neurotransmissores surgiu e por que ela é tão importante. É importante, então, aqui frisarmos que essa história surgiu com estudos sobre como as drogas afetam os órgãos viscerais, como veremos a seguir através da história dos vários expoentes deste ramo do conhecimento. Essa história surgiu e foram feitos esses estudos porque eles eram viáveis e eles tinham uma obviedade técnica que possibilitava, então, esse mergulho. Foi através desse mergulho que houve a comprovação final que nervos secretam substâncias químicas, que veio então até nós através da mimetização de determinadas drogas na estimulação dos nervos autonômicos de órgãos viscerais inervados. O que é central para que possamos então entender essa evolução histórica. Como os órgãos viscerais são inervados no sistema nervoso autônomo. Passaremos agora a falar sobre os principais expoentes dessa história dos neurotransmissores. Émile Dubois-Reymond, que viveu entre 1818 e 1896. Foi ele que encontrou novos fenômenos elétricos nos músculos e nos nervos. Ele considerou então que os nervos motores agiam através da liberação de uma substância química e foi o pai do potencial de ação. Walter Gaskell, que viveu entre 1847 e 1914, foi colega de Langley, outro expoente, sobre o qual falaremos em breve, no Departamento de Fisiologia da Universidade de Cambridge. Com este seu colega, foram ambos responsáveis por estabelecer as bases de entendimento do sistema nervoso autônomo. Gaskell se voltou para a anatomia, enquanto que Langley
se preocupou com a fisiologia e farmacologia. Ambos realizaram então o traçado do sistema nervoso autônomo e ambos diferenciaram o sistema simpático do parasimpático. Temos aqui outros dois grandes expoentes. Schimmelberg, cuja foto encontra-se aqui, que viveu entre 1838 e 1921. Junto com seu colega Richard Kopp, eles, químicos alemães, estudaram junto na Universidade de Dorpat e juntos isolaram e estudaram a muscarina, substância química derivada deste fungo que vocês veem à esquerda. Esta foi a primeira substância parasimpático-mimética já estudada. Até então, Schimmelberg também veio a estudar a ação da nicotina, da digitoxina, dos hipnóticos e dos analéticos. Falaremos agora sobre John Langley, que viveu entre 1852 e 1925. Foi ele que introduziu o termo sistema nervoso autônomo, em substituição àquilo que Gaskell, seu colega, chamava de involuntário ou visceral. Foi ele que iniciou estudos mostrando semelhanças entre efeitos da adrenalina na estimulação do sistema nervoso autônomo e nos seus órgãos. Langley que propôs que as drogas deveriam atuar nas substâncias receptoras e que respostas diferentes eram determinadas por uma substância receptora particular. Vemos aqui Thomas Renton Eliot, que viveu entre 1877 e 1961. Ele foi discípulo de Langley e foi o primeiro a relacionar a ação da adrenalina à excitação dos nervos viscerais simpáticos. Ele explorou, muito pela estimulação do seu mentor Langley, outros lugares onde a adrenalina mimetizava os efeitos da estimulação do nervo simpático. Ele encontrou, então, efeitos semelhantes nos músculos lisos e glândulas inervadas pelos nervos simpáticos. Foi esse trabalho que antecipou em 20 anos que a acetilcolina era usada por nervos tanto parasimpáticos quanto da medula espinhal, o que preconizou também a transmissão neuroquímica. Ray Hunt, que viveu entre 1870 e 1948, trabalhou com Paul Ehrlich em Frankfurt. Ele então estudou os compostos de colina e sua relação com a estrutura química. Em 1960, publicou a descoberta da acetilcolina com Tavaux em 1876 e 1950. Chegamos agora a um ganhador do Prêmio Nobel. Estamos falando de Otto Loewi, que viveu entre 1873 e 1961. Foi ele que comprovou a transmissão química dos impulsos nervosos com um experimento baseado em um sonho, um famoso sonho de Loewi, o que levou a que fosse agraciado em 1936 com o Prêmio Nobel. Ele cunhou o termo transmissão neuromoral, ou transmissão sináptica colinérgica. Demonstrou que os batimentos cardíacos diminuem e aceleram devido a substâncias, na época por ele identificadas como Vagostoff, substância do nervo vago, e Aceleranstoff, substância acelerante. O experimento de Loewi foi feito da seguinte forma. Em 1921, ele colocou 2 corações de rã batendo lado a lado, um desnervado e outro com o nervo vago intacto. Em seguida, ele estimulou o nervo vago do primeiro coração, fazendo o bebê bater lentamente. E ao aplicar o perfusato deste coração no outro que estava desnervado, houve então uma desaceleração, como se o nervo vago tivesse sido estimulado. O mesmo efeito foi obtido para a aceleração. Ao demonstrar isso, ele então nomeou este fator que provocou a desaceleração como Vagostoff, e o que posteriormente viria a ser conhecido como acetilcolina. Chegamos a outro grande expoente dessa história. Também ganhador do Prêmio Nobel, que foi compartilhado com Otto Loewi. Estamos falando aqui de Sir Henry Howard Dale, que viveu entre 1875 e 1968.
Ele precedeu Elliot no laboratório de Langley e conhecia então as semelhanças entre adrenalina para estimulação do nervo simpático. Estimulado por Henry Wellcome, dos laboratórios Wellcome, ele foi a convite e, por emprego deste, estudar o fungo ergot e identificou várias substâncias farmacológicas ativas, as aminas, como a histamina, importante no choque anafilático, e a ergotoxina, ou acetilcolina, como já vimos, que provoca diminuição do batimento cardíaco e da pressão sanguínea. E foi ele que propôs que as sinapses seriam então colinérgicas, acetilcolina ou adrenérgicas, da noradrenalina. E foi ele que diferenciou os receptores muscarínicos dos nicotínicos, o precursor dos subtipos de receptores. Dale também propôs a terminologia para e simpatomimética na classificação das drogas. E na época ficou conhecido por o que se chamou de Lei de Dale, que dizia que cada neurônio secreta apenas um tipo de neurotransmissor. Sabemos hoje que essa lei não vale mais. O experimento de Henry Dale, então, foi feito em 1936 com músculo de sanguessuga, onde ele pôde obter informações da liberação da acetilcolina na junção neuromuscular. Isso evidenciou o quê? Primeiro, a transmissão química na periferia do sistema nervoso com acetilcolina nos nervos pré-ganglionares autônomos. E 2, sinapses pós-ganglionares parasimpáticas eram então colinérgicas, e assim também sinapses simpáticas adrenérgicas. Isso trouxe a confirmação de que neurotransmissores secretados em todas as sinapses periféricas realmente existiam. Mais um expoente, também ganhador do Prêmio Nobel, estamos falando aqui de Wolf von Euler, que viveu entre 1905 e 1983. Ele presenciou as demonstrações de Loewe sobre transmissão neuromoral. Extremamente curioso, trabalhou também com Dale entre os anos de 30 e 31. Ganhou o Prêmio Nobel em 1970 por comprovar que o neurotransmissor simpático é a noradrenalina, e não, como se pensava, a adrenalina, também chamada de epinefrina. Agora falamos de um grande colaborador de Dale, Wilhelm Feldberg, que viveu entre 1900 e 1993. Colaborou com Dale e provou que a acetilcolina é secretada pelo nervo vago, na inervação do coração, pelo nervo esplâncnico, na inervação da medula adrenal, pelo nervo vago, na inervação do estômago. Com Gadon, em 1934, ambos demonstraram então que a acetilcolina é secretada em sinapses entre neurônios. E com Sir Henry Dale, em Pott, em 1936, 2 anos depois, fizeram então a comprovação da transmissão neuromoral fora do sistema nervoso autônomo. Os trabalhos de Feldberg preconizaram estudos sobre neurotransmissores no cérebro. John Eccles, outro laureado com o Prêmio Nobel, viveu entre 1903 e 1997. Inicialmente, ele se opunha a Dale e Loewe nessa transmissão neuromoral, por ele acreditar que a transmissão elétrica explicava a inibição. Em 1951, ele eliminou as explicações elétricas para a inibição na espinha dorsal e deu um fim a essa batalha entre sopas e faíscas. Com vários colaboradores, ele demonstrou o papel da acetilcolina na excitação dos interneurônios Renshaw na espinha dorsal. Distinguiu potenciais excitatórios dos potenciais inibitórios e foi agraciado com o Nobel em 63. Agora falaremos sobre o experimento de John Eccles em 1951. Influenciado por Karl Popper, ele se aproveitou do advento do uso dos microeletrodos para registros elétricos intracelulares para testar sua hipótese elétrica. Ele foi pioneiro em aplicar a técnica eletrofisiológica intracelularmente em neurônios motores de gatos. O experimento, então, de John Eccles pode ser visto aqui. Como se vê na figura, o traço superior, vermelho, em C, representa a entrada do nervo do estímulo, que vem da região dorsal, vermelho, em A, registrado pelo eletrodo em formato de bolo. O eletrodo que está na soma
do neurônio motor registra a hiperpolarização visualizada no traço inferior, que está em verde, em C, com a latência representada pela seta de duas vias. Essa foi a principal evidência para que Eccles e colegas afirmassem a hipótese elétrica estava falsa. Ou seja, o interneurônio, em azul, chamado de célula de Golgi na época, não agiria da forma como Eccles pensava anteriormente, o que era o impedimento da passagem do estímulo excitatório, então aplicando o estímulo inibitório. Mas sim, ele agia como sendo um canal de comunicação através de moléculas entre o neurônio e o neurônio motor, o qual seria então inibido devido à hiperpolarização. E aqui é um fato bastante curioso e admirável, de como o próprio Eccles refutou aquilo que acreditava anteriormente e que defendia de forma ferrenha para então abraçar essa outra hipótese que foi a prevalente. Estamos agora vendo um grande nome, não ganhador do Prêmio Nobel, mas que trabalhou na mesma época que Yale e Loewi. Ele foi indicado ao Nobel tanto em 35 quanto em 36. E foi dele a abordagem original para propor que nervos simpáticos liberam substâncias químicas. Ele acertou ao distinguir substâncias secretadas pelos nervos simpáticos, mas errou ao identificá-las como se fosse o mesmo neurotransmissor com propriedades diferentes. O que ele deixou foi grande, um legado para o entendimento dos mecanismos homeostáticos e da fisiologia dos estados emocionais. Falamos agora sobre outro ganhador do Prêmio Nobel. Estamos aqui diante de Hans Adolf Krebs, que viveu entre 1900 e 1981. Foi o primeiro a descrever um ciclo metabólico, o famoso ciclo de Krebs, de 1932. Foi ele que relacionou o L-glutamato ao ciclo metabólico no cérebro. Ganhou, então, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1953 por sua descoberta do ciclo do ácido cítrico. Outra pessoa importante nessa história foi Maurice Rapport, que viveu entre 1919 e 2011. Ele era um bioquímico. Este nome não denota a sua origem russa, Rappaport, porém, instalado então na França e com os colegas Page e Green, isolou e nomeou a serotonina. Foi ele que identificou a estrutura dessa substância, tendo publicado suas descobertas em 48. A ele se seguiu essa cientista, Betty McTwarrog, que viveu entre 1927 e 2013. Ela foi aluna de Henry Walsh na Universidade de Harvard e trabalhou com o músculo mítilus, analisando a contração prolongada devido à acetilcolina. Sua importância para a serotonina foi grande. Foi ela que descobriu que essa substância era excitatória para o coração e inibitória para o músculo liso e forneceu a primeira evidência, então, de que a serotonina agia como um neurotransmissor. Estamos agora diante do último grande nome nessa nossa história. Falamos de Ernest Florey, que viveu entre 1927 e 1997. Ele recebeu uma bolsa de estudos e trabalhou com Wiersma no Caltech, California Institute of Technology. Analisando o cérebro de cavalo, reparou em uma substância que exercia uma ação inibitória no neurônio receptor do estiramento. Foi ele que deu um nome, então, a essa substância como fator 1 do cérebro, posteriormente recebendo ou sendo reconhecido com o nome de GABA. Passamos agora à análise dos principais neurotransmissores. Começaremos com a acetilcolina. Em 1914, foi Loewi que especulou que a acetilcolina poderia ser uma substância natural. Em 29, Dale e Harold Dudley encontraram essa substância no baço do boi e do cavalo, fornecendo a primeira evidência de ser realmente natural no nosso corpo. Nessa época, foram revistas as semelhanças entre os efeitos produzidos pela acetilcolina e estimulação parasimpática nervosa. Em 1930,
Dale e Gadun demonstraram que o músculo não inervado contrai com acetilcolina, o que foi posteriormente rejeitado por Castle e Erlanger. Falaremos agora sobre a noradrenalina. Vem lá do início do século XX, em 1910, a sua história. Borger e Dale descrevem a relação entre uma estrutura da amina e a ação farmacológica. Em 1931, Peter Holtz, na Alemanha, traz evidências da ocorrência natural da noradrenalina e seu papel na atividade fisiológica. 15 anos depois, em 1946, Von Euler, na Inglaterra, consegue demonstrar que a noradrenalina, e não somente a adrenalina, é então o neurotransmissor simpatomimético. Em 1948, Holtz e Schiemann trazem evidências suficientes para então declarar esta substância como um novo hormônio adrenal. Olhando agora para a história da dopamina. Também em 1910, Borger e Dale sintetizaram a 3-hidroxitiramina, mais tarde denominada dopamina, que foi, na época, também comprovado na Alemanha por Mannich e Jacobson, justamente no ano de 1910. Em 1939, praticamente 30 anos depois, Peter Holtz, na Alemanha, e Blástico, na Inglaterra, concluíram que a dopamina era então um precursor do hormônio na medular adrenal. Em 1958, Korsnäs e Hillarp, da Suécia, descobriram as funções atribuídas a essa substância e seu papel como um neurotransmissor. Agora olharemos para a serotonina. Em 1914, Pierre Manson, da França, descreveu essa substância como células coradas com prata, que formavam uma glândula endócrina difusa de natureza endodérmica, que era parecida com as ilhas de Langerhans do pâncreas. 15 anos depois, praticamente, Page encontrou uma substância vasoconstritora, que foi batizada por ele de serotonina. Em 1948, Rapport identificou bioquimicamente a serotonina. Em 1953, Tuareg, juntamente com Welch, descobriram então que essa amina era excitatória para o coração e inibitória para o músculo liso, fornecendo a primeira evidência de que essa substância, a serotonina, agia como neurotransmissor. E o glutamato? O glutamato veio mais tarde, em 1935, com Krebs, que descobre como essa substância tem um papel metabólico no cérebro. Em 1954, Hayashi sugere que ele pode ser sim um transmissor sináptico. Durante a década de 50, corre então a hipótese de ser o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. 30 anos depois, durante a década de 80, os estudiosos chegaram a algumas conclusões sobre o seu mecanismo de ação. Primeira, que ele é predominantemente o principal transmissor excitatório entre os mamíferos. Segunda, que ele é o intermediário de vários receptores. E terceiro, que seu mau funcionamento está envolvido com desordens no sistema nervoso. E assim terminamos o nosso trabalho. Essas foram as referências por nós utilizadas. Agradecemos a sua atenção.